Olá, amigos, tudo bom? Quem terá meu voto nas eleições de 2022? Jair Bolsonaro, Ciro Gomes ou Luiz Inácio Lula da Silva? Todos sabem que eu sou progressista de centro-esquerda e jamais daria o meu voto a Jair Bolsonaro, pois eu considero Jair Bolsonaro inapto para o cargo de presidência da República, visto as atrocidades que ele vem cometendo desde 2019, de janeiro de 2019, quando ele assumiu a presidência da República. Na questão do direito dos trabalhadores, redução do direito dos trabalhadores, com a aprovação da reforma da Previdência, no meio ambiente é uma catástrofe ambiental atrás da outra, com queimadas no Pantanal, queimadas na Amazônia, né? No seu posicionamento negacionista em relação ao vírus, ao coronavírus, à pandemia de coronavírus, que já ceifou mais de 400 mil cidadãos brasileiros. Por tudo isso, eu considero o governo dele trágico, uma tragédia internacional, não só nacional, tá? Então jamais Jair Bolsonaro teria meu voto. Então só resta dois candidatos, Ciro Gomes e Luiz Inácio Lula da Silva. No primeiro turno, em 2018, eu votei no Ciro Gomes. No segundo turno, eu votei em Fernando Haddad. E desde então eu tenho dito que eu estaria propenso a votar no Ciro Gomes por considerar o plano de governo dele mais adequado às situações do Brasil, a situação de calamidade econômica, calamidade ambiental e calamidade social que o nosso país vive. Nunca nós tivemos um processo tão grande de empobrecimento da nossa nação. Então, até o momento em que o Supremo Tribunal Federal reabilitou os direitos políticos do Lula, o Ciro Gomes estava com um discurso mais de centro-esquerda, né? Mas a partir do momento que o Lula entrou no jogo político, Ciro Gomes se distanciou da centro-esquerda e foi mais à direita. Se o Lula mantiver o capital político que ele tem hoje, de 45% dos votos ou até mais, né, ele terá meu voto sim. Pois eu me recordo muito bem que durante a sua gestão, houve aumento real do salário mínimo, que quando Fernando Henrique Cardoso deixou a presidência, o salário mínimo valia $70, e quando Luiz Inácio Lula da Silva deixou a presidência, valia $300. Com isso, houve um poder aquisitivo muito maior pela classe trabalhadora. Inclusive, era normal, né, operários andar de avião, ir para o Nordeste visitar a família de avião, e hoje não tem mais classe trabalhadora em aeroportos. Hoje em dia é só classe média e olha lá, e classe elevada, né? Então, durante o governo Lula, ele criou o projeto Minha Casa Minha Vida, ele fez obras de infraestrutura no Brasil, criou inúmeras universidades públicas, escolas técnicas federais, e além disso incentivou, através do ProUni, que o aluno que não conseguisse entrar numa escola pública, numa faculdade pública, conseguisse bolsa de estudo em universidade privada. Então, nesses aspectos, o governo Lula ele foi muito interessante, no meu ponto de vista. Aonde que ele falhou, no meu ponto de vista? Na questão da reindustrialização do Brasil, né? Os melhores empregos estão na indústria. E o PT, o governo do PT, não foi capaz de gerar um processo de industrialização do Brasil, de capacitar tecnicamente o nosso povo, inclusive investindo em indústrias, e por que não, né, como a China faz, para você ter tecnologia nacional e não depender mais de tecnologia estrangeira. Pois a química fina utilizada em medicamentos aqui no Brasil vem principalmente da Índia e da China, os componentes eletrônicos vêm, a maioria deles, da China, da Coreia do Sul e também da Índia. Então, nós temos que substituir a importação de produtos de alta tecnologia e começar a fabricar aqui no Brasil. Neste ponto, eu sou crítico ao PT. Ele tem que criar um processo de reindustrialização urgente do Brasil. O Lula viajou esta semana a Brasília, né, e se encontrou com vários políticos de inúmeros aspectos ideológicos, tá? De centro-esquerda, de centro e da direita democrática, né, para propor uma união democrática contra a extrema-direita que representa Jair Bolsonaro. Vamos agora ver a pesquisa Datafolha, revista Exame, das intenções de voto em relação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Agora nós temos aí a evolução do cenário do segundo turno para 2022, né? Em janeiro,
O Lula tinha 28% dos votos, foi subindo, subindo. Depois que o STF reabilitou os direitos políticos dele, ele subiu para 45% dos votos. E Jair Bolsonaro, que em janeiro tinha 45% dos votos, foi caindo para 44%, 38% e agora caiu um pouquinho mais, um ponto percentual, para 37% dos votos. Muito obrigado mais uma vez e até uma próxima oportunidade.